Beleza? Então vamos lá. Bom, então nós vimos até agora, né? Nas aulas de componentes eletrônicos, fizemos esses três componentes aí, né? O resistor, o varistor e o capacitor. E medimos eles, aprendemos a utilizar o multímetro, né? Para medir as suas grandezas e as suas funcionalidades. Beleza? Agora, dando continuidade, vamos passar para mais três componentes, tá? Três componentes eletrônicos. O fusível, o regulador de tensão, que na verdade são reguladores de tensão, tem mais de conjunto de reguladores numa placa de computador. E temos até aqui entre parênteses, ó, esses três nomes, porque os reguladores de tensão, na verdade, eles são formados por uma união de componentes, tá? E essa união de componentes são esses camaradas aqui, ó, os MOSFETs, a gente vai entrar em detalhes depois, capacitores, que nós acabamos de aprender, capacitores fazem parte desse conjunto de componentes para formar o regulador de tensão, e bobinas, tá? Então, o regulador de tensão é um componente muito importante e ele é formado por outros componentes, tá? A união de componentes vai formar o regulador de tensão. E vamos falar também sobre o diodo, tá? O diodo também bastante importante aí em diversos aspectos, beleza? E também teremos a aula de multímetro com eles, tá? Porém, não sei se vai ser hoje, provavelmente não, né? Porque a gente vai... Nossa, toda vez eu faço isso. Porque provavelmente a gente vai demorar um pouquinho, né, de relatar os conceitos todos deles aqui. Toda vez eu faço isso. Fechei tudo o slide. Não sei se foi a primeira vez com vocês, mas normalmente eu causo esse acidente. Agora vamos ter que voltar ele aqui na tela. Só um minutinho. Pronto. Não, deixa eu abrir o chat. Fechei, foi tudo. Ok. Beleza. Então vamos iniciar aqui, né? Antes de fechar tudo de novo. Bom, fusível, né? Fusível, gente, ele é um componente considerado um componente básico, mas com uma função importantíssima, né? Assim como nós aprendemos na primeira aula de componentes, a gente aprendeu sobre o varistor, né? O fusível praticamente é um componente paralelo, né? Ou seja, trabalha junto com o varistor, tá? Importantíssimo. Vamos tentar pegar a caneta de novo, sem fechar, né? Beleza? Então, aqui está falando no slide sobre a escolha correta do fusível, né? Por ela ser muito importante. Na verdade, porque quando ocorre o dimensionamento errado, ou seja, eu coloco um fusível errado, né? Eu corro riscos, tá? E os danos podem ser enormes, né? Ué, como assim, né? Que terror é esse, né, gente?
Então, nós temos que saber definir qual que é o fusível a ser usado. Tá? É necessário avaliar as condições, já vou explicar isso aí, o que seria, né? Do circuito que será protegido, ou seja, a função do fusível é proteger o circuito, né? Para preparar esse dispositivo, caso seja solicitado em alguma situação de sobrecorrente. Bom, vamos explicar esse slide aí, né? Então, tá botando um certo terror aí pelo seguinte, porque o fusível, normalmente, ele já vem nos componentes que necessitam da presença dele, né? Como uma fonte de alimentação. A fonte de alimentação é aquela fonte que eu ligo lá o cabo na tomada, o cabo na fonte, e a fonte tem os cabos que saem dela para as placas, os componentes internos do computador. E ela faz aquela transformação, né, de corrente alternada para corrente contínua para os componentes. Então, ela é importantíssima, né, a fonte de alimentação. E como ela tem esse trabalho direto com corrente elétrica, né, com tensão elétrica, então é mais do que importante ter um componente de proteção. Então, as fontes de alimentação, tem uma foto aqui, as fontes de alimentação, elas têm, não, no outro slide, né? As fontes de alimentação, elas têm o fusível e tem o varistor, todos dois para proteção, né? Outros componentes que vão ter o fusível e o varistor para proteção, estabilizadores, né? As fontes, os carregadores de celular, carregadores de notebook, no breaks, aqueles filtros de linha, né, que a gente utiliza também como proteção. Então, todos os componentes que estão envolvidos diretamente com tensões elétricas, com corrente elétrica, certamente vai ter esses componentes. Tá? Para reforçar, o varistor é aquele que nós vimos na aula passada, que ele praticamente ele recebe a corrente, ele tem um valor que ele não pode ultrapassar, que ele considera uma sobrecorrente ou sobretensão, né? Não pode ultrapassar. Ultrapassando, o que vai acontecer? O varistor ele fecha um curto, não deixa a corrente passar, devolvendo a corrente para o próprio fusível que paga o pato, né? Aí ele tem esse filamento interno aqui, que é um filamento metálico, e esse filamento com a sobrecorrente, que ele tem um valor que ele vai suportar também de corrente e de tensão. Ultrapassando, vai fazer com esse filamento, ele praticamente ele começa a derreter, aí se rompendo, tá? E aí, acontecendo isso, lógico que eu perdi o fusível, né? Fusível já era, mas fusível é menos de 20 centavos. Mas, em compensação, ele para toda a corrente elétrica e tensão elétrica dos componentes. Desliga tudo, como se tivesse queimado tudo. Na verdade, foi o fusível que rompeu o seu filamento e interrompeu para a proteção do circuito eletrônico. Tá? Então, essa que é a finalidade do fusível. Então, o que esse primeiro slide está falando, gente? Esse primeiro slide está falando o seguinte, que para a gente escolher um fusível, a gente tem que saber qual que é a amperagem correta e qual que é a tensão correta que ele vai suportar para a gente colocar o correto lá naquele circuito eletrônico. Por quê? Porque se eu colocar um que suporte valores muito altos, não vai adiantar nada. O fusível vai ficar intacto, sem queimar, e tudo o resto está queimando lá. Né? Está tostando lá na placa. Então é por isso que eu tenho que saber escolher o correto. Mas a gente não precisa ter tanta preocupação assim, porque normalmente o fusível já vem com seus valores de fábrica, né? Então todos os componentes, os equipamentos eletrônicos que têm um fusível, já vai ter um fusível lá com ele vem anotado na lateral aqui assim, ó. É bem difícil de enxergar, mas dá para enxergar. Ele vem anotado aqui um número especificando a sua amperagem.
Vem anotado. Depois, quando tiver uma aula presencial, a gente vai enxergar. Ele vem nesse metal. Deixa eu ver a câmera aqui, que eu não estou vendo a câmera. Aqui. Ele vem anotado nos metais, que fica nas pontas. Então, quando eu adquiro um equipamento que contenha fusíveis, ele já vem o fusível correto já. Eu não tendo que me preocupar em escolher o fusível. Mas, quando ele queimar, né, ele arrebentou lá o filamento interno, tostou, não dá para aproveitar mais, eu tenho que comprar um outro fusível para substituir, é aí que vem a preocupação, gente. É aí que o técnico não pode dar vacilo, né? Não pode dar bobeira. Vamos dar um exemplo. Esse slide, esse primeiro slide, justamente justifica isso. Vamos dizer que eu tenho lá o meu estabilizador e queimou o fusível. Eu abri o estabilizador, o fusível queimado. Não, beleza. Então não queimou o estabilizador. Coloquei um novo fusível, fechei, liguei, funcionou. Aí passou um momento lá, um tempinho, queimou de novo. Fui lá, troquei, queimou de novo. Em menos de um mês, queimou 3 fusíveis. Na opinião de vocês, o que eu tenho que fazer nessa situação? O que está errado aí que está queimando fusível desse jeito? A amperagem do fusível pode estar incorreta, né? Pois é, isso aí é uma situação que a gente pode pensar. Mas o que acontece? Ele veio de fábrica. Aí na hora de comprar lá, eu estou comprando os mesmos, a mesma amperagem, colocando no mesmo, não estou fazendo nada de errado e continua queimando, né? Então esse slide ele alerta sobre isso, porque a pessoa pode pensar assim: coloquei 3 fusíveis com a amperagem que veio de fábrica, com a tolerância que veio de fábrica. Ah, eu vou comprar um com valor mais alto, já que está queimando, vou pôr um valor mais alto lá, vai parar de queimar. É correto fazer isso? Não. Não é correto, tá? Mas por que que não é correto, gente? Porque, na verdade, eu estou protegendo quem? Eu estou protegendo o fusível. Eu estou pensando em colocar fusível lá para ele aguentar mais e parar de queimar. Mas qual que é a maior preocupação nisso tudo? Não deveria ser a placa inteira? Se o fusível está queimando, não é porque o fusível ele é abaixo, gente. Se ele está queimando, é porque está tendo muita sobrecorrente e sobretensão. Então, o problema certamente está em quem? Na Quem que placa? está? Hã? Na placa? Pouco provável que seja na placa, mas pode acontecer também. O maior problema, gente, seria o quê? Eu estou tendo muita sobretensão e muita sobrecorrente. Então, o problema seria o quê? Na energia elétrica. Ou na tomada exclusivamente que eu estou usando, né? Está fechando, tá dando uma corrente extra lá. Então, se o fusível está queimando, está relacionado à corrente elétrica, à tensão elétrica. Então, eu tenho que estudar o caso, tenho que medir lá na tomada, tenho que medir no circuito elétrico todo, né, em todas as tomadas. Eu tenho que investigar. Na verdade, como eu não sou eletricista, mas eu consigo, com o multímetro, medir, né, e saber se está realmente dando tensões acima do normal, corrente acima do normal. Eu consigo descobrir, certo? Porque não é normal um fusível ficar queimando dessa forma e eu tendo que trocar, e não é correto, né? Eu querer aumentar a capacidade de tolerância do fusível, porque aí eu passo aquela sobrecorrente, aquela sobretensão, eu elevo o momento em que ele vai queimar para proteger o circuito eletrônico. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser mais resistente
E ele sendo mais resistente, essa sobrecorrente e sobretensão vai passar para todos os circuitos eletrônicos. E aí é o risco que eu tenho de causar, igual está aqui em cima aqui, ó. Não, está no próximo aqui. Aí é a hora, o perigo de eu causar isso aqui, ó. Causar incêndio, danos ao equipamento, porque eu simplesmente coloquei um fusível lá para ele aguentar mais. Correto? Então é uma preocupação que a gente tem que ter muito. Tá? Isso aí é uma coisa que muito técnico faz para evitar incômodo, mas que aí você coloca a carga toda sobre o seu circuito eletrônico. Um perigo isso, né? Ok? Então, resumidamente, nós temos o fusível como um protetor, né? Proteção sobre corrente, circuito, curto-circuito, sobrecarga de longa duração. Então, o correto é sempre manter o valor de fábrica. E se ele está queimando, é porque ele está protegendo. Ok? O pior seria eu queimar todos os componentes eletrônicos lá da sua placa. Aí você olha no fusível lá e o fusível está intacto, não queimou. Isso aí é o pior, né? O fusível não queimou. Então, assim, até se o fusível queimar e queimar outros componentes, é porque o fusível não protegeu totalmente, mas ele queimou junto, pelo menos. Agora, queimar os componentes da placa de vocês e o fusível está lá intacto, aí é uma coisa bem ruim, viu? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Então, beleza. o fusível, então, nada mais é do que um elo de ligação, né, por onde a corrente passa. Ou seja, a corrente passa por ele mesmo. E se a corrente passar acima do normal, aí ele entra em atividade, né? Então, vários fusíveis são fabricados com uma pequena liga metálica de baixo ponto de fusão. Então, facilmente ele derrete, tá? Facilmente ele derrete. Normalmente é de chumbo. Então, o funcionamento é bem simples. Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa o seu limite, o que vai acontecer? Essa liga vai esquentar e ela vai derreter, ela vai se fundir, ela se derrete. Aí causando o quê? O rompimento dela, né? Que é a interrupção da passagem elétrica, da corrente elétrica. Beleza? Então é bem simples o funcionamento dele. E também para medir ele, nem precisa, né? Nem precisa, mas a gente vai também usar o multímetro para isso, porque ele é de vidro no centro, a gente consegue enxergar o filamento lá intacto lá dentro, ou ele rompido, né? Então, visivelmente a gente consegue notar isso. Mas, na verdade, a gente vai testar ele também. E o teste dele é simples. O teste dele é testar a continuidade, que nós já até testamos já, né? O mesmo teste de cabo de continuidade é o teste que faz com ele. Se ele tiver passando uma certa resistência, é porque o filamento está intacto. Se ele mantiver naquele número 1, né? Ou seja, não existe continuidade, é porque ele está rompido. Então, o teste dele é esse. Não tem segredo, não. Beleza? Agora, passamos para outro componente eletrônico. Esse aqui, peço bastante atenção a vocês aí, porque ele é um grande vilão, né? É muito importante e um grande vilão também em relação a placas mortas, né? Placas que não ligam mais, que não tem mais sinal de vida, né? Muitos técnicos passam bastante aperto em relação a essas placas que às vezes ligam, mas não dão sinal de vida, não dão aparece lá que está dando corrente, mas não funciona. Então, sim, várias situações de que o computador não corresponde, né? Pode estar realmente relacionado a isso aqui, ó. Né? Energia elétrica é um dos componentes bastante causadores de problemas.
né, nos componentes eletrônicos. Então, é tensão, corrente e sujeira também, né, poeira. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o regulador de tensão. Então, nós temos, a princípio, a fonte de alimentação. Vamos entender quem que é esse regulador de tensão, né? Nós temos uma fonte ATX. A fonte ATX é aquela fonte do computador, que eu acabei de falar lá no início da aula, né? A fonte ATX está ligada na tomada, recebendo a corrente alternada de 127 volts. Dentro dessa fonte ATX, existe um componente lá que retifica, ou seja, permite essa corrente passar num único sentido. Porque a corrente alternada é aquela corrente que vai variando o sentido, né? Positivo, negativo, zero, positivo, negativo. Ela fica oscilando. É a corrente alternada, que tem tensões altas, né? De 127 volts. Quando ela entra na fonte ATX, existe um componente lá que vai retificar, ou seja, vai permitir que ela passe num único sentido e com tensões baixas nesses valores aqui, ó. Aí, nesse momento, o que ocorreu? O que ocorreu nesse momento? Transformou em corrente contínua. Beleza? E aí, esses valores de 12 volts, 5 volts, 3,3 volts, são valores de tensões fixas, não vai oscilar, valores baixos e vão sair para os componentes da placa, internamente lá no computador. Temos corrente contínua. Então, ocorre isso dentro da fonte ATX. Beleza. Aí, sendo que a maioria dos componentes no PC, PCs atuais, os mais novos, utilizam tensões mais baixas ainda. Aqui, ó. 1,5, 0,8, 1,8. A voltagem de tensão bem baixa. Quem são eles? Componentes importantíssimos, como memória, processador, placas, igual está falando aqui, ó, placa GP. Então, componentes importantes utilizam tensões mais baixas ainda, desses valores que saem da fonte para dentro do computador. Tá? E os reguladores, eles são responsáveis para quê? Reduzir mais ainda. Tá? Então, essas tensões aqui vão passar pelos reguladores. Ó. Essas tensões aqui vão passar pelos reguladores. E aí os reguladores, eles vão fazer com que chegue nos componentes os valores exatos que eles precisam, que são valores bem baixinhos. Então, os reguladores, eles vão reduzir, estabilizar as tensões, okay? Fornecidas pela fonte. Passando o quê? Os níveis corretos para cada componente com o valor que precisa, que necessita. Tá? Então, assim, é um trabalho, né, um retrabalho aí de corrente, tensão enorme, ok? E tem vários reguladores numa placa e cada regulador, geralmente, ele fica próximo aos componentes que ele faz a regulagem da tensão, ok? Vamos dar uma passada aqui. Aqui, por exemplo, nós temos aqui MOSFETs. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. Mas eles estão aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Capacitores. Vocês já conhecem, né? Está aqui, ó. Capacitores, capacitores e bobina. São os três componentes que compõem os reguladores de tensão. Eles, em conjunto, regulam as tensões. Aqui as bobinas, aqui, ó. Então, eles estão próximos, tá? E nessa foto aqui, ó, acho que é a mesma dessa daqui, ou se não for, é semelhante. Aí eles aqui também, ó, capacitores, bobinas e os MOSFETs aqui, ó, espalhados.
estão do lado de um soquete de processador. O processador é aquele componente mais importante, né? Que processa os dados, né? Converte os dados em informações, em resultados, ok? Então, todos esses componentes aqui são formadores, formam os reguladores de tensão e eles estão trabalhando para regular a tensão, provavelmente, do processador que está do lado aqui. Beleza? Então, a tensão elétrica chega lá da tomada em 127 volts. De 127, a fonte de alimentação joga para tensões contínuas, né? Transforma em contínua, e tensões com valores de 12, 5 e 3 volts. E os reguladores de tensão têm a tarefa de pegar essas tensões e filtrar mais ainda, né? Regular mais ainda, tornar elas os valores exatos que um processador precisa, por exemplo. O processador precisa de 1,5 volts, por exemplo. Aí eles estão recebendo aqui 12, 5, 3 e fazendo essa regulagem exata para o processador. Ok? É por isso que eu falei para vocês agora há pouco, na hora que a gente estava usando lá o capacitor, fazer a medição, né? É aí que eu falei para vocês. Imagina um desses capacitores aqui com a sua capacitância dando problema, né? Certamente ele vai comprometer essa equipe toda aí, ó. Porque um capacitor com problema, ele compromete os outros. É um circuito eletrônico, estão todos interligados. Certo? E aí o que acontece? Se tiver com capacitância baixa, ele não vai armazenar energia. Não armazenando energia, ele compromete os outros. Comprometendo os outros, não vai funcionar corretamente esse regulador. E se não funciona corretamente, a placa-mãe ela tem certamente uma regulagem para ela não ligar quando tem algum componente eletrônico importante assim, que mexe diretamente com tensão. Se está com problema e não está funcionando certinho, a placa não liga, ela não funciona. E aí, certamente, eu tenho uma suspeita quando a placa não liga. Tá? Aí eu tenho que investigar. Tá? Investigar os capacitores, igual nessa foto aqui, ó, vocês podem ver que tem duas setas aqui apontando capacitores com vazamento. Ó lá. Certamente, essa placa está morta, ela não funciona, ela não liga. Aí, só por causa desses capacitores. Se eu fizer a substituição certinha, né, os valores de capacitância e de voltagem idênticas a esses aí, ela vai voltar a funcionar. Capacitor eu pago menos de 20 centavos também. Beleza? Gente, alguma dúvida? Entenderam direitinho aí? A importância que é um regulador de tensão? Os componentes que fazem parte? Ok? Dando sequência aqui. Ok. Então, ó, parte da energia é transformada em calor, de forma que os reguladores estão entre os componentes que mais esquentam. Outro detalhe, né? Numa placa atual. Tá? Em muitas placas, eles recebem até dissipadores, né? Ou seja, formas de proteger o calor. Né? O alumínio é um bom dissipador de calor. Em alguns casos, até mesmo coolers ativos, que é aquelas ventoinhas, né? que jogam o ar. Então, é outro detalhe importante. Regulador de tensão, como trabalha com corrente elétrica, com tensão elétrica, toda a corrente elétrica e tensão elétrica que se perde, ela se perde em forma de calor. Então, eles esquentam muito também. Ok? E aí, aqui está mostrando, né? Eu voltei aqui novamente. Os reguladores de tensão, eles são formados por um conjunto de componentes. Tá? É isso aí que a gente vai começar agora a detalhar um pouco mais, né? Cada um deles. Então, vamos lá. Antes, vamos falar aqui sobre as placas antigas, no início, né? As primeiras placas que começaram a utilizar esse tipo de componente utilizavam um único regulador de tensão. Agora, vocês imaginem como que ele esquentava ainda mais, né? Ok?
E só que aconteceu o quê? Os processadores foram evoluindo, né? Memórias, todos os componentes foram evoluindo, não é só processador. E passaram a consumir cada vez mais energia. Então, tinha algo errado, algo para se trabalhar. Porque como os processadores vão evoluindo cada vez mais, eles vão trabalhando mais rápido, vão tendo mais tarefas, lógico que eles vão esquentar mais. E o regulador de tensão também, esquentando mais ainda. O que foi feito para trabalhar nesse problema? As placas passaram a utilizar o quê? Reguladores divididos em fases, né? onde tem vários reguladores de tensão trabalhando em paralelo. Então, assim, não teve um acúmulo, né? Um acúmulo de trabalho de regulador de tensão num único componente. Então, por isso que eu falo para vocês, que hoje em dia as placas vai ter vários reguladores espalhados na placa, que aí não sobrecarrega, né? Apenas aquele regulador de tensão. Então, divide, né, as atividades, beleza? Aí, dessa forma, forma o quê? Um sistema capaz de fornecer uma quantidade de energia muito maior até, né? E com um fluxo mais estável, dividindo, né, as tarefas, né? Vamos ver se eu tenho uma placa aqui. Acho que eu tenho uma placa aqui mostrando inteira. Aqui, ó. Aqui nós conseguimos ver, ó, reguladores de tensão divididos aí, ó, em vários pontos da placa. Beleza? Então foi dividido essa tarefa e essa atividade aí, justamente pensando, visando a temperatura, né, gente? Ok? Então isso, tudo que eu falei, logicamente, né? Logicamente que isso aqui está muito relacionado, né? Então, assim, é um componente de uma placa-mãe que precisa ter uma qualidade excepcional, né? Tá? Por quê? Porque, como está escrito aqui, né, tá ligado à qualidade geral da placa, né? E com a sua vida útil. Ou seja, quanto melhor a qualidade, maior vai ser a vida útil, tanto da placa como dos reguladores de tensão, né? Um circuito regulador de tensão bem projetado, né, com qualidade, ele não vai ter o quê? Ele não vai apresentar também, né, problemas com energia, tipo flutuações ou ruídos, né, que seriam as interferências, né, em suas saídas. Então, tudo que atrapalha a passagem de corrente, passagem de tensão, vai provocar problemas, né? E aí esses problemas podem causar o quê? Até travamento de computador, né? Ou ficar reiniciando toda hora, né? Então, existem situações que podem ocasionar. Se for reguladores com uma qualidade boa, vai evitar os problemas, né? Aí ele vai o quê? Ele vai sempre fornecer ao processador e aos outros componentes, né, as tensões todas limpas e estáveis. E isso faz com que o funcionamento da placa não tenha problemas, né? E a vida útil seja maior. Tá? Então, assim, está muito relacionado, né, gente? A qualidade da placa a esse componente. É um deles, né? É um deles que tem que ter uma boa qualidade. Tá? Acho que está faltando 2 minutos para acabar. E vamos terminar só esse slide aqui e a gente continua na próxima aula. Então, um circuito regulador de tensão ruim, né, pode produzir as flutuações, né, os ruídos, tudo relacionado à corrente, né? Ou seja, isso aqui são interferências, né? São falhas na tensão e na corrente, o que resultará em um mau funcionamento do equipamento, como, por exemplo, né, o computador travar e resetar, que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente continua e aí nós vamos continuar falando, né, sobre o regulador de tensão. Tá? A gente para nesse ponto aqui. Já estava até acabando já, regulador de tensão e bobina. E aí a gente já faz alguns testes, né? Ah, não, tem o diodo ainda também.
aí a gente passa pro de outro. Ok? Então, gente, uma boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Boa Não noite. deixem de responder os formulários, tá? Ô, Davi, Ué, você sabe se tem alguma previsão para aula presencial, cara? Se vai voltar? Se vai esperar mais um pouco? não é com a gente, né? Isso aí é com as autoridades. Mas, assim, a gente está sentindo muita expectativa de que os comércios já começaram a abrir, né? Então, acho que o mês de setembro aí tem muito que aconteceu, acho. Eu, na minha opinião, acho que setembro aí deve estar próximo de voltar. Mas isso aí é opinião minha, né? Porque a gente depende das autoridades, tá? Mas eu acho que está bem próximo de a gente voltar sim. Não, fechou. Beleza? Beleza. Então, gente, obrigado aí, um abraço e até a próxima. Bom final de semana, boa semana a todos aí.